Nesse vídeo eu vou tirar as principais dúvidas sobre a aplicação de Botox e para isso eu simplesmente peguei a bula do produto. Olha quanta informação tem nessa bula, gente. Então eu até sugiro para profissionais que trabalham com isso já ler, porque aqui tem realmente uma aula sobre Botox, né? Olha só quanta coisa que está escrita. E para os pacientes eu vou aqui resumir os principais pontos importantes para que vocês fiquem sabendo antes de fazer algum tratamento. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Plateiro, eu sou dentista especialista em harmonização facial e o meu objetivo com esse canal é falar todas as informações possíveis sobre harmonização. Então, se você gosta desse tema, aproveite para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, curta e faça seus comentários que eu vou fazer questão de responder. Então, para começar, eu já tenho que dizer que o Botox é um medicamento e ele é usado para fins estéticos, mas ele é usado para várias outras indicações. Então, eu também vou fazer um resumão aqui sobre a utilidade do Botox para os fins estéticos, porque senão é muito assunto. Mas para vocês entenderem, né? Esse medicamento age na questão dos neurotransmissores, né? Ou seja, da comunicação entre um neurônio e outro. Então, ele tem ação muscular, por isso que a gente usa para estética, porque a gente bloqueia temporariamente alguns músculos para evitar as rugas dinâmicas. Isso a gente faz tanto na parte superior, né, cara de bravo, testa para cima, pé de galinha, como também para a musculatura inferior. Então, essa boquinha que vira para baixo, o pescoço que fica puxando tudo para baixo, o mesmo queixo, né? Tem gente que faz aquelas ruguinhas aqui, como se fosse ruguinha de laranja. Tudo isso, o Botox é importante. Agora, ele age na musculatura, então até para questões funcionais, ainda pensando em odontologia, né? Pessoas que apertam e rangem os dentes, a gente pode aplicar em certas regiões para que a musculatura fique mais fraca, mas ele também age para dor. Então ele bloqueia mesmo essa comunicação de dor. Então ele é indicado para certos tipos de cefaleia e também ele bloqueia canais de suor. Então ele também é usado para pessoas que suam muito na axila e nas palmas das mãos. É óbvio que, como ele é um medicamento, ele tem que ser usado da forma correta e tem que ter uma avaliação da saúde da pessoa, né? Então, assim, dando o exemplo até do suor. Se a pessoa tem uma doença que está causando um suor excessivo, obviamente a gente tem que tratar a doença, né? Se a pessoa tem dor de cabeça, a gente tem que entender antes de tratar. Então eu, como dentista especialista em harmonização orofacial, vou usar o Botox para rugas de expressão, vou usar para pessoas que apertam e rangem muito os dentes, obviamente junto com tratamentos necessários. Posso usar para pessoas que têm certos tipos de dores de cabeça, muitas vezes envolvidos com esse apertamento e ranger de dentes. Mas assim, o Botox ele pode ser usado para incontinência urinária, pode ser usado para estrabismo, para espasmo, para pessoas que não têm força muscular. Então ele é usado inclusive para crianças maiores de 2 anos de idade, crianças com problemas neurológicos, enfim, tem uma infinidade de indicações. O efeito do Botox é dependente da dose, então para cada finalidade específica existe uma dose recomendada, existe um lugar certo de ser aplicado, né? Então, por exemplo, musculatura você tem que aplicar no músculo, então você tem que confiar no profissional que está fazendo esse atendimento, porque ele tem que ser certeiro nessa musculatura. Se ele tem que agir em glândulas, é um lugar um pouco mais superficial, então não é qualquer um que vai fazer a mesma aplicação, você tem que ir com alguém da sua confiança. E também eu já digo que eu especialmente uso o Botox da Allergan, né? É uma marca, mas assim, as marcas não são iguais, tá? Até na FDA eles mudam o nome da toxina para cada marca, porque toda a forma como ela é feita muda os seus efeitos, tá? Não existe nenhum trabalho científico de confiança ainda dizendo que uma marca é melhor do que a outra. Mas eu pessoalmente gosto muito do Botox, eu acho que é uma marca que tem muitos anos no mercado, é muito estudada e eu prezo por essa segurança para os meus pacientes. Aí, em relação à comercialização, o Botox tem frascos de 100 unidades, tem frascos de 50 unidades e frascos de 200 unidades.
eu geralmente compro esse de 100 unidades. Quando você quer saber quanto que a pessoa aplicou em você, você tem que perguntar quantas unidades foram aplicadas, tá? Não tem a ver com os mls, porque como a gente pega esse produto e dilui em soro, então os mls vão depender da quantidade de soro que colocaram. E obviamente também tem algumas quantidades possíveis de soro, né? Não dá pra pessoa dar de louco e colocar sei lá quantos mls, né? Mas enfim, a pergunta que você tem que saber é quantas unidades foram empregadas. A saber, para rugas de expressão, quanto maior a quantidade, maior o travamento, né? E por conta desse maior travamento, então você colocando uma quantidade maior, você vai bloquear maiores comunicações de nervos, tem uma tendência a durar um pouco mais, tá? Porém, no primeiro mês, a expressão vai ficar mais travada. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado com o paciente. Em relação à durabilidade, que é o que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, por que o Botox dura tão pouco, né? Na verdade, todas as toxinas duram tão pouco. Em bula, ela diz que dura de 3 a 4 meses para rugas de expressão e algumas pessoas relatam até 6 meses. Então achar que o Botox dura 6 meses e o meu durou pouco porque durou só 3 meses não é verdade, tá? Em bula tá dizendo que é de 3 a 4 meses. Poucos sortudos relatam que durou até 6 meses. Isso acontece por quê? Porque o Botox travou uma comunicação de nervos, mas a gente tem uma nova formação de nervos, né? Então é um brotamento que a gente tem. E isso demora mais ou menos 3 meses, então por isso que logo volta essa comunicação e a gente volta a ter as expressões. E também com o passar do tempo, esse mesmo lugar que teve essa comunicação bloqueada, volta a desbloquear. Então são essas duas formas que a gente volta a ter as expressões. Então, gente, dura pouco mesmo, eu também acho, gostaria que durasse mais. Com isso também a gente tem algumas vantagens, né? Primeiramente, eu tenho que dizer que o Botox ele é um tratamento, ele não é feito para você por uma única vez e depois ficar reclamando que durou pouco. Eu gosto de aplicar de 6 em 6 meses. Por quê? Porque aí você ele bloqueia uma certa expressão. Depois de um tempo deu uma soltadinha, só que durante esses 3, 4 meses que você ficou sem fazer certas expressões, você não ficou dobrando, né? Por exemplo, essa cara de bravo, né? Todo mundo faz essa cara e fica aquele 11 aqui, né? Aquela ruga vincada. O fato de você ficar 3, 4 meses sem fazer esse vinco já vai melhorar a qualidade da pele. E além disso, com o passar do tempo, nós temos uma tendência a mudar a forma como a gente se expressa. Então, tem gente que é muito comunicativo, né, que fala sempre fazendo essas expressões. Se você sempre faz, você acaba mudando um pouco. Então, o que acontece? Por exemplo, eu que faço desde 2016 a aplicação de toxina, eu vou até mostrar uma foto. Antes, quando eu fazia a cara de brava, eu vincava muito essa região. E agora eu tô totalmente sem Botox hoje, né? Eu fiz a última vez em novembro, nós estamos a saber em abril. E a minha cara de brava, você vê que eu tô fazendo, porém eu vou mostrar uma foto de como eu fazia antes, era muito mais. Então, apesar de durar pouco, ele é muito efetivo como tratamento. E em relação à durabilidade, pessoas que fazem mais exercício físico, que têm um metabolismo mais acelerado, para isso é pior, porque quem tem um metabolismo mais acelerado vai formar nervos novos, né, brotamentos novos neurais mais rápido. Então, por isso, o efeito do Botox vai ser menor ainda. Aqui em bula, para vocês saberem, eles autorizam reaplicar o Botox para fins estéticos de 3 em 3 meses, mas eles fazem uma ressalva em outro lugar da bula que pode existir uma resistência com o passar do tempo ao produto, como se fosse um efeito vacina. E esse efeito vacina está relacionado com o excesso de aplicações. Então, até por isso, eles não gostam que você faça a aplicação, sei lá, de 2 em 2 meses. Eles falam que no mínimo de 3 em 3 meses. Para mim, o que eu penso, quem pode dar uma segurada, por mais assim, o Botox durou 3, 4 meses. Se você não está muito incomodado com as suas expressões, mantenha uma rotina de fazer a aplicação de 6 em 6 meses. Dessa forma, você evita esse risco desse tal efeito vacina, que vai fazer com que a resposta à aplicação do Botox dure menos. Mas tudo isso não tá tão comprovado assim nos trabalhos científicos, tá? Então, se você se incomoda muito, você pode, em bula,
fazer essa aplicação de 3 em 3 meses tranquilamente. E também em bula, eles fazem um alerta para não usar em adultos uma quantidade acima de 400 unidades no intervalo de 3 meses, tá? Então agora eu vou falar em números, vocês vão ter que prestar atenção, desculpa aí a confusão, mas é o seguinte, eu geralmente faço em mulheres, lógico que depende um pouco de quanto de ruga a pessoa tem, mas eu geralmente uso uma média de umas 80 unidades para esse terço superior e olhos, cara de brava. Em pessoas que têm muita expressão no rosto e geralmente em homens, eu uso até 100 unidades em toda essa região. Às vezes eu até vou para 120, mas vocês percebem que ainda tem bastante folga, né, em relação à quantidade máxima permitida. Pessoas que também querem no terço inferior, que puxam o pescoço para baixo, né? Então esse músculo aqui puxa tudo para baixo, a boca puxa para baixo também. Então, essas aplicações inferiores também são aplicações muito interessantes para a gente fazer por fins estéticos. E quando faz em cima e embaixo, acaba chegando até umas 200 unidades. Ainda a gente trabalha com bastante folga, tá? A saber, pessoas que bruxismo, apertamento, eu geralmente uso umas 100 unidades. E pessoas que têm dor de cabeça, tem pontos que são os mesmos das expressões e tem outros pontos também, como nuca, têmpora. E para isso, em bula, para quem tem dor de cabeça, usa-se de 155 a 255 unidades, tá? Então eu sei que é muito número por aí, mas assim, quando a gente trabalha estética e até associa com tratamentos, a gente trabalha com uma certa folga, tá? Eu nunca passei em tratamentos meus de 200 unidades por aplicação, mas a gente ainda assim, dependendo do que a pessoa precisa, pode passar, né? O que a gente não pode é passar de 400 unidades. Lógico que como é um medicamento, como eu falei, você pode usar para o corpo todo e aí tem várias indicações e dosagens e também usa assim em criança com outras dosagens, tá? Mas aqui eu tô falando de estética pacientes adultos. Então, gente, uma outra coisa, né? Quando vocês vão procurar para fazer um tratamento com Botox, é importante saber qual a marca do Botox, né? Apesar de não ter uma que com certeza é melhor do que outra, existem marcas que têm muito mais anos de estudo do que outras, então isso você pode levar em consideração. E também a quantidade de produto, né? Porque quando a pessoa fala, quanto é o Botox? Mas sei lá, depende, uma pessoa usou quanto? 80 unidades para travar toda essa região das expressões faciais superiores? A outra pessoa vai usar 30 unidades? Não vai ser o mesmo preço. Então desconfiem também desses preços muito discrepantes, sabe? Não tem mágica, né, gente? Quando um preço é muito baixo, alguma coisa está acontecendo. E eu diria que é pouco produto e às vezes a marca numa qualidade pior. Outra coisa, gente, o Botox é um material muito sensível. Ele tem que ser conservado a menos 5 a 8 graus, ou seja, ele tem que estar resfriado. Antes dessa diluição em soro que a gente tem que fazer, ele pode ficar no freezer até menos 5 graus. Depois, ele tem que ficar em geladeira. E ele tem que ter essa reconstituição em soro de forma que coloque o soro de forma devagar, lenta. Então, a gente tem que tomar cuidado também com quem faz. Se a pessoa compra realmente do fabricante, ou será que a pessoa compra de um vendedor paralelo que fica carregando esse Botox numa maleta no nosso Brasil com 30 graus, entendeu? Tudo isso é importante. Então vocês têm que fazer esse tipo de tratamento em locais de confiança, porque é uma medicação. E outra, depois de diluído, ele pode ser usado em até 3 dias. Isso daqui está em bula também. Então, será que o lugar que você faz usa nesse prazo? Ou será que o local que você faz, às vezes deixa lá na geladeira o Botox diluído e vai usar em você 30 dias depois, entendeu? Tem muita coisa que você não tem como ter certeza, mas você precisa confiar na pessoa que você faz. Então, eu acho muito complicado você ir atrás de preço simplesmente quando você está tratando de medicação, sendo Botox, sendo preenchedores, qualquer tratamento que seja injetável dentro do seu corpinho, né? Vamos falar a verdade. E assim, não tem mal nenhum quando você vai fazer um tratamento com alguém, você perguntar qual que é a marca que a pessoa tá usando, pedir para ver. O produto, todo, não só ele, mas várias marcas, né? Tem selinhos que você tira. Por exemplo, eu vou tirar um aqui para vocês verem. E cola na ficha, né? Então, todo paciente tem uma ficha que eu fiz as perguntas de anamnese e depois eu escrevo a data, o que foi que eu fiz, qual quantidade apliquei. E aí a gente cola um selinho.
mostrando qual que é o lote, qual que é a data de validade, e tudo isso é importante e não faz mal nenhum vocês perguntarem tudo isso ou mesmo pedir esse selinho na hora que vocês forem embora. Isso é uma segurança para vocês. Ainda informações importantes que estão na bula. A aplicação do Botox na musculatura pode, com o passar do tempo, causar uma atrofia muscular. Ou seja, a musculatura vai ficar com um volume menor. E isso pode ser interessante para alguns lugares. Então, a gente pode, por exemplo, aplicar Botox nesse músculo masseter para pessoas que têm muito volume nessa região e muitas vezes está associado com apertamento dental. Então, você aplicando numa quantidade específica, você vai ter uma diminuição nesse volume muscular. Então, isso pode ser importante, pode ser interessante. Óbvio que também a gente não pode aplicar sempre, porque nessa questão da mastigação tem outras questões, outros trabalhos que a gente sabe que não devemos aplicar o tempo inteiro para pessoas que têm bruxismo, apertamento, porque a gente não pode causar uma perda de densidade óssea nessa musculatura por conta de tanto Botox. Então, tem sempre que passar com um especialista, né? Mas pode ser bem interessante aplicar no músculo masseter para pessoas que querem afinar um pouco o rosto. Agora, a gente também tem que ficar atento em relação a essa atrofia muscular para pessoas que têm muita flacidez na testa e começam a ficar com a sobrancelha muito baixa. A gente tem que avaliar se é interessante fazer o Botox ou fazer outros tratamentos. Como eu já falei 1000 vezes, a harmonização facial é um conjunto de tratamentos, né? Então, os tratamentos associados sempre são os melhores. Então, nem tudo se trata com uma única coisa. A gente vai associando a depender da pessoa. Dependendo da pessoa, a gente aplica, dependendo a gente não aplica e faz estímulo de colágeno, faz as duas coisas e por aí vai. Ainda que em bula mostra que não tem diferença para tratamento de pessoas idosas, ele vai funcionar normalmente. Claro que pessoas idosas muitas vezes têm maiores flacidez e a gente precisa associar mais tratamentos, mas o Botox vai funcionar tranquilamente. E não é indicado para mulheres que estão grávidas ou amamentando, apesar de não ter tido nenhum trabalho científico que comprovasse um prejuízo ao feto ou ao leite materno. Mas ainda é necessário mais pesquisas, então não está indicado. Aí aqui tem aquela parte enorme que tem nas bulas, né, de riscos e complicações. No Botox não é diferente, até porque tem muitos anos de estudo e se aplica a toxina, inclusive em crianças, em pessoas com problemas neurológicos. Então, existe uma infinidade de complicações. É claro que quem faz tratamento para estética tem que estar saudável, então existem menos complicações por conta disso. Não está indicado fazer aplicação em quem está doente, com qualquer tipo de doença ou uma infecção na área que vai ser tratada. Tudo isso já vai diminuir muito os riscos, né? E também risco de infecção, por exemplo, é um tipo de risco que pode acontecer, mas você tem que fazer num lugar que é tudo limpo e estéril e você também não pode colocar mão suja, abraçar animal de estimação e por aí vai. Os riscos mais comuns para essa área, ficar com roxo, hematoma, gente. O rosto é cheio de vasos sanguíneos, a gente tenta fugir desses vasinhos, sabe? Tem gente que tem aquela pele mais transparente, a gente vai fugindo, mas não tem jeito. É muito frequente que fique algum roxinho em algum lugar. Pode ter uma hipersensibilidade, às vezes ficar com umas regiões altinhas em alguns lugares, mas isso também geralmente sai rapidamente. Pode ficar com uma certa coceira em algum lugar, tudo isso é normal, tá? Pode ter uma reação de uma hipersensibilidade. Agora, é raro mesmo. Quem atende muito, que nem eu faço muito Botox, eu nunca tive, graças a Deus, um problema assim. Mas você pode ter uma hipersensibilidade, tem na literatura até anafilaxia com isso, então a gente também no consultório tem que ter um arsenal de medicação caso tenha uma grande intercorrência, né, uma grande complicação, mas não é o comum. E você tem que ver se você já tem alguma alergia prévia a algum componente da fórmula, né? Então, por exemplo, se você tem alergia à albumina, que geralmente tem no ovo, o Botox é melhor você não fazer. E algumas alergias você vai acabar descobrindo na hora da aplicação, mas é muito raro mesmo. Mas tem em bula algumas complicações à distância. Uma complicação que eles falam é em relação à dor de cabeça, né? Apesar do Botox ele ser indicado, inclusive, para você parar com essa sensibilidade à dor, algumas pessoas sentem uma dor de cabeça depois. Na minha experiência, assim, o que eu vejo no consultório, geralmente pessoas que nunca fizeram, uma primeira vez que fazem, às vezes sentem essa dor de cabeça nos primeiros dias.
mas aqui em bula mostra que pode mesmo acontecer esse tipo de coisa. E em relação com interação a outros medicamentos, primeiro que não tem nada a ver que eu tomei um anti-inflamatório ou tomei um antibiótico porque eu fiquei doente e passou mais rápido o efeito do Botox. Isso daqui não tá em bula, não tem nada a ver, tá? O que está em bula é o efeito da toxina pode ser potencializado por antibióticos aminoglicosídeos ou qualquer outro medicamento que interfira na transmissão neuromuscular. Então, antes de fazer o tratamento, a gente precisa entender quais são os medicamentos que você tem tomado para ver se pode causar esse efeito de aumentar o efeito do Botox, tá? Mas aqui não diz nenhum medicamento que diminua esse efeito. E para finalizar o vídeo, isso não tá em bula, mas a saber, porque eu não falei em lugar nenhum, né? Quando a gente aplica a toxina, para quem nunca fez, você não aplica e sai pronto do consultório. Depois que você aplicar a toxina, vai demorar até 3 dias para começar a fazer os primeiros efeitos e vai demorar até 15 dias para fazer o efeito final. Então, sempre que você fizer a aplicação, você já tem que contabilizar esse período, porque de repente você quer fazer para ir num casamento, num aniversário, alguma data especial, já faz 30 dias antes para que você fique ótimo no dia da sua festa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvida que vocês tiverem é só me perguntar. Me ajuda muito a ter ideias para fazer próximos vídeos explicativos e até logo!